Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Gestão do Tempo e Inovação, do básico ao avançado, aula número 3. Na última aula, nós apresentamos as ferramentas de análise, planejamento e criatividade, e de que forma elas podem contribuir na nossa gestão do tempo. Nesta aula, nós iremos apresentar os conceitos de diagnóstico e questões-chave, e como elas impactam na nossa gestão do tempo. Em síntese, nesta aula, iremos dar foco ao processo de priorizar os problemas que realmente interferem nos resultados que almejamos atingir. Lembrando o provérbio alemão: de nada adianta correr se estamos na estrada errada. Esta é a versão de setembro de 2021. Este é o conteúdo da terceira aula, 1. Diagnóstico na solução de problemas, ou em outras palavras, como descobrir a causa raiz de todos os sintomas. Uma ferramenta que iremos aplicar é o diagrama de causa e efeito. 2. Questões-chave. Em outras situações, podemos ter mais de um problema a resolver. Por isso, é importante saber priorizar as questões-chave, sempre com foco em resultado. Novamente, iremos relembrar o princípio de Pareto, ou regra 80-20. 20% ou menos dos nossos problemas resolvem 80% ou mais da nossa dor de cabeça. Relembrando que nestas primeiras aulas do curso Gestão do Tempo e Inovação, nós iremos apresentar como aplicar os conceitos da inovação ou as etapas da metodologia IDM na gestão do tempo. É extremamente importante descobrir a questão-chave ou a causa raiz dos problemas, ou sintomas, para assim gerar ideias para o problema certo. De nada adianta gerar ideias criativas e geniais para solucionar o problema errado, que não agrega valor ao resultado almejado. Mas, mesmo quando acreditamos ter encontrado o diagnóstico, iremos executar a etapa de teste ou protótipo, isso se realmente estivermos no processo de inovação. Podemos ter duas situações no processo de solução de problemas. No primeiro caso, podemos ter a situação de ter um problema bem definido. Neste caso, aplicamos as técnicas de análise ou divisão do todo em partes componentes. Nesta situação, caso seja necessário, podemos também aplicar as técnicas de criatividade para gerar novas ou melhores ideias para solucionar o problema. Estes foram os conceitos que trabalhamos na aula 2. Nesta aula 3, nós iremos trabalhar os casos onde temos vários problemas percebidos ou vários sintomas e precisamos de ferramentas de priorização, pois não temos tempo para resolver todos os problemas percebidos. A priorização e a gestão do tempo são amigas inseparáveis. Um processo de priorização é a distinção entre sintomas e diagnóstico, ou seja, precisamos descobrir a causa de todos os problemas percebidos. Com isso, a ação em um ponto pode gerar resultados ou impactos em vários outros pontos ou problemas percebidos. Em outros casos, teremos de priorizar as questões-chave ou críticas com foco em resultado. Neste caso, aplicamos a regra 80-20 ou o princípio de Pareto. Este é um método simples de solução de problemas. Ela tem 3 etapas. Primeiro, localizar ou perceber um problema ou sintoma. 2. Descobrir a causa raiz ou diagnóstico. 3. Definir a solução, seja por meio de análise ou criatividade. O conceito central ou mindset deste método é: antes de gerar a solução para qualquer problema percebido, faça um estudo ou análise para descobrir a causa raiz dos problemas. Este é um método simples e bastante difundido nas empresas japonesas como Toyota e Sony. O método é simples, só preciso de prática para ter habilidade na aplicação das técnicas e ferramentas de análise de causa e efeito. Este é um conceito que quase todo mundo conhece. Se eu solucionar os problemas aparentes e não a causa raiz dos problemas, os problemas voltam a aparecer. Cada vez que o problema aparece, eu tenho perda de tempo, dinheiro e produtividade. Algumas pessoas alegam não ter tempo para descobrir a causa raiz dos problemas. Com isso, podem continuar a sofrer com a falta de tempo. Na gestão do tempo, é fácil encontrar pessoas que alegam ter o problema da falta de tempo, e algumas sabem que a causa raiz da falta de tempo é a ausência de planejamento. Enquanto eu não incorporo o hábito de planejar, o problema da falta de tempo pode voltar a incomodar.
Mudar o mindset ou mentalidade de como eu soluciono um problema é o primeiro passo, ou seja, após perceber o problema, eu prefiro descobrir a causa raiz ou eu prefiro ter uma ação sintomática? Mudar o mindset requer protagonismo e disciplina durante o processo de mudança. Mas depois de mudar o mindset e incorporar o hábito do diagnóstico e encontrar a causa raiz do problema, o processo se torna natural e automático. Novamente, faça um teste ou protótipo. Identifique o problema recorrente e tente descobrir a causa raiz do problema. Depois, avalie os resultados. Uma ferramenta muito conhecida na gestão da qualidade é a espinha de peixe de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito. Neste exemplo, temos a configuração clássica aplicada nas fábricas. Após identificar um problema, investigar e descobrir a causa raiz, que pode estar entre os 6 M's: materiais, mão de obra, meio ambiente, máquinas, método ou medidas. Os 6 M's é um checklist que facilita o processo de investigação e acredito que atenda a mais de 80% dos problemas das fábricas. Com a experiência, podemos acrescentar novas categorias de causas dos problemas, além destes 6 M's. A apresentação da tela anterior, no formato de espinha de peixe, é bastante visual e bem distribuída na página. Mas, atualmente, nós podemos utilizar os aplicativos para criar diagramas em árvore ou mapas mentais. Desenhar diagramas em aplicativos agiliza o processo de análise e investigação das causas, e muitas ferramentas funcionam de forma online e compartilhada com a equipe. A pandemia melhorou muito os processos colaborativos online, e nós podemos usufruir dessas habilidades para o diagnóstico. Nesta tela, eu simulei a investigação das causas da falta de tempo no diagrama em árvores utilizando os 6 M's. Exemplo: materiais. Algumas vezes não anotamos as tarefas ou ideias criativas por falta de um bloco de notas. Mão de obra. Necessidade de conhecimento de técnicas de gestão do tempo ou motivação para testar e praticar as técnicas. Meio ambiente. O ambiente de trabalho gera distração? Máquinas. Neste caso, pode ser o aparelho celular, com os aplicativos, etc. Mas se perceber que a causa da falta de tempo não pertence a nenhuma dessas categorias dos 6 M's, explore outras categorias como relacionamento, comunicação, motivação e etc. Outra técnica também utilizada nas empresas japonesas como a Toyota é a sequência de até 5 porquês. Nesta tela temos um exemplo. Novamente, nós começamos com o problema ou sintoma, falta de tempo. E o primeiro porquê foi: muita coisa para fazer. O segundo: não priorizei as tarefas. O terceiro: falta de critérios de escolha. Quarto: não ter objetivos claros como os critérios. E quinto: não priorizei os meus objetivos e sonhos. Este pode ser a causa raiz da falta de tempo. Este é apenas um exemplo. Os porquês podem variar em função da pessoa, cenário ou momento. Podemos encontrar a causa raiz com mais ou menos de 5 porquês. A ideia dos 5 porquês lembra muito o efeito dominó ou efeito em cadeia ou cascata. É comum ter situações onde a solução da causa raiz pode ser mais rápida e barata do que a solução de todos os sintomas. Neste exemplo dos dominós, podemos ter uma configuração onde os primeiros dominós são pequenos e o último dominó gigantesco. É mais fácil derrubar o primeiro dominó do que o último dominó. Sem contar que, entre o primeiro e o último, temos vários dominós, e cada dominó pode representar um sintoma diferente. Exemplo: em uma pesquisa rápida no Google, eu encontrei 4 sintomas comuns e 6 sintomas menos comuns para a infecção pelo coronavírus. Voltando ao nosso caso dos 5 porquês do problema falta de tempo. Faça um exercício de baixo para cima e veja se faz sentido o efeito dominó ou efeito em cadeia. Eu priorizei os meus objetivos. Com isso, consegui definir com clareza o meu principal objetivo hoje. Este objetivo claro servirá como critério. Agora eu consigo priorizar as tarefas, utilizando o objetivo principal como critério. Agora eu sei quais são as principais tarefas a executar e que realmente são importantes. Assim eu terei tempo para executar o que realmente é importante. Se esta lógica não fizer sentido, terá de fazer outros exercícios de análise para descobrir a causa raiz.
Eu, individualmente e também na facilitação de workshops de inovação, eu utilizo esse outro processo. Primeiro, eu gero opções de causas para o problema de forma rápida e intuitiva. Depois, eu monto uma sequência lógica de causa e consequência entre esses itens gerados e, com isso, eu tento identificar a causa raiz. Como já mencionado, o processo de diagnóstico para descobrir a causa raiz não é difícil, mas precisa praticar a análise de causa e efeito para ganhar habilidade e se tornar um hábito comum e até automático. Neste exemplo, eu comecei com o problema falta de tempo. Gerei de forma rápida e intuitiva estas 5 possíveis causas da falta de tempo. Em seguida, eu ordenei numa sequência lógica ou cronológica de cima para baixo. E fiquei com esta sequência de causa e efeito. Eu não consigo executar todas as tarefas, o que me faz acumular cada vez mais tarefas. Com tantas tarefas, eu não consigo priorizar e organizar as tarefas, o que gera falta de foco e baixa produtividade. Todos estes 5 elementos contribuem para a minha falta de tempo. Esta ordenação ou sequência lógica pode ser diferente de pessoa para pessoa. Depois da ordenação lógica de causa e efeito, nós podemos perceber outras conexões, formando macro ou microciclos ou feedback dentro do processo. Por exemplo, o último item, baixa produtividade, pode impactar no primeiro item, não conseguir executar todas as tarefas. Ou o quarto item, falta de foco, pode impactar no terceiro item, eu não consigo priorizar as tarefas. Muitas vezes, estas novas percepções nos faz repensar as conexões e, assim, definir novas sequências ou ordenações lógicas, o que é bom para o processo de diagnóstico e descoberta da causa raiz. A partir da cadeia ou lógica linear da tela anterior, eu posso montar um novo processo não linear, incluindo novos elementos que aparentemente estavam faltando, para melhorar a clareza de todo o sistema que está afetando a minha falta de tempo. Neste exemplo, eu criei este novo diagrama. Não consigo executar as tarefas e acúmulo de tarefas são sintomas. Definir o objetivo e priorizar as tarefas fazem parte do diagnóstico ou a causa raiz da falta de tempo. Ter poucas tarefas e executar uma tarefa de cada vez faz parte da solução. Assim, eu terei tempo e produtividade como resultados. Depois de montar estas novas conexões lógicas, eu percebi que essa nova ordenação coincidiu com a metodologia IDM, sintomas, objetivos, diagnóstico, solução e protótipo, onde eu percebo os resultados, o que me deu mais confiança de que consegui encontrar o diagnóstico, ou seja, para uma melhor gestão do tempo, é preciso definir os seus objetivos e priorizar as tarefas com foco nos seus principais objetivos ou sonhos. Voltando à tela do diagrama em árvore com ordenação lógica de cima para baixo, o diagnóstico está no miniciclo priorização e foco, mas ainda com necessidade de clarear se é a falta de foco no objetivo ou na tarefa, ou em ambos. Uma das vantagens do diagrama em árvore é que eu posso ramificar quantas vezes sentir necessidade. Cada nova etapa de ramificação é um processo de análise e eu posso fazer as conexões lógicas de cima para baixo. Com isso, aumentam as minhas chances para a descoberta do diagnóstico ou causa raiz. Neste caso, a análise lógica da falta de foco ficou assim: priorizar os objetivos e depois priorizar as tarefas aplicando os objetivos priorizados como critérios. Nas últimas telas, nós trabalhamos a questão do diagnóstico ou descoberta da causa raiz, mas também aplicamos as técnicas da aula anterior, análise e criatividade. A criatividade não se limita apenas a gerar novas opções. Na etapa de diagnóstico, aplicamos a criatividade para perceber ou construir novas conexões lógicas e até ciclos de feedback. O processo em si de construção de diagramas de causa e efeito não é complexo. Podemos começar com a sequência linear, evoluir para o diagrama em árvore, inserindo novas análises, ou optar por diagramas de causa e consequência na forma de fluxograma com notas adesivas. A partir do próximo slide, iremos abordar a situação em que temos vários problemas ou questões-chave e precisamos priorizar e resolver um de cada vez.
De certa forma, a técnica de análise e ordenação cronológica apresentada na aula anterior também pode ajudar neste processo. Neste diagrama, temos a imagem do fluxo de um líquido da esquerda para a direita e 3 obstáculos ou válvulas, X, Y e Z. Nesta primeira situação, se queremos aumentar o fluxo do líquido, nós devemos focar os esforços para mover ou remover a questão-chave X, pois é ela que está bloqueando o fluxo do líquido. Neste momento, mover a válvula Y ou Z não irá aumentar o fluxo do líquido, mas depois de mover a válvula X, podemos mover a válvula Y e assim por diante, um de cada vez. Apenas como exemplo de conteúdo, a questão-chave X de hoje pode ser a gestão do tempo, mas depois de resolver esta questão-chave X, nós podemos avançar para a questão-chave Y. Neste exemplo, desenvolver e manter um diferencial competitivo no mercado. Mas o processo pode continuar para o terceiro foco, a questão-chave Z ou qualidade de vida. Novamente lembrar que esta priorização pode ser diferente, dependendo da pessoa, situação ou cenário. Nesta tela, nós simulamos outros conteúdos para as questões-chave. Neste momento, eu já trabalhei a questão-chave X, ou seja, eu já priorizei os meus objetivos e tarefas. Neste momento, a questão-chave Y passa a ser execução. Não dá para avaliar os resultados e definir novas ações sem executar. Esta ordenação lógica se assemelha um pouco com a ordenação cronológica das tarefas da aula anterior. A diferença está na dimensão. Questões-chave são mais abstratas e as tarefas são mais concretas, mas ambas precisam de uma ordenação lógica, cronológica ou sequencial. Retomando o método de solução de problemas, a primeira etapa deste método é a localização ou definição clara do problema. Neste método, nós perguntamos onde exatamente está o problema ou quando exatamente ocorre o problema. É uma etapa que se assemelha um pouco com a etapa de situação atual ou sintomas da metodologia IDM. Este é um exemplo comum do sistema da qualidade, o registro e tabulação das falhas ou perdas de produtividade. Neste caso, temos como exemplo esses 3 tipos de falhas: machucado, com 10 ocorrências no dia, bolha de ar, com 6 ocorrências e desalinhamento, com 4 ocorrências. Respondendo à pergunta da metodologia, onde está o problema? É fácil responder que, neste caso, está no tipo de falha machucado. Este é o problema prioritário a ser resolvido. Novamente, aplicamos o princípio de Pareto, ou regra 80-20, para focar um problema de cada vez e ganhar produtividade com menos recursos. Nesta tela, eu apliquei também a análise do processo e dividi o processo em partes ou subprocessos e anotei os tipos de falha, distribuindo em cada subprocesso correspondente. Vemos com clareza, neste exemplo, que o maior problema ou a maior ocorrência de problemas está no subprocesso D, com o tipo de falha bolha de ar. Em segundo lugar, ficou a falha desalinhamento no subprocesso A. O método simples de solução de problemas com essas 3 etapas é muito eficaz na linha de produção. Em facilitações de problemas complexos, estratégia e inovação, nós aplicamos a metodologia IDM com 5 etapas. Mas podemos fazer uma analogia entre as etapas das duas metodologias. A etapa onde, do método simples, é a etapa de situação atual do IDM. A etapa porquê, do método simples, é a etapa da questão-chave do IDM. E a etapa do como, do método simples, é a etapa de ideias do IDM. Revisando o conteúdo desta terceira aula do curso Gestão do Tempo e Inovação. 1. Diagnóstico na solução de problemas ou como descobrir a causa raiz de todos os sintomas. Uma ferramenta que aplicamos no diagnóstico é o diagrama de causa e efeito, seja em cadeia, cascata ou fluxograma. 2. Questões-chave. Como identificar e priorizar as questões-chave para executar uma de cada vez. Neste caso, aplicamos o princípio de Pareto, ou regra 80-20, para não perder tempo e aumentar a nossa produtividade. Encerrando a terceira aula do curso Gestão do Tempo e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós trabalhamos a etapa da questão-chave da metodologia IDM. Nesta aula, nós também abordamos o conceito de diagnóstico ou descoberta da causa raiz antes de resolver qualquer sintoma.
Na próxima aula, nós iremos trabalhar a segunda etapa da metodologia IDM, objetivo ou resultado desejado. Parafraseando o provérbio alemão, de que adianta correr ou ter tempo se não sabemos onde queremos chegar? A priorização de objetivos é fundamental no processo de gestão do tempo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.